Nos últimos dias, um vídeo que circula nas redes sociais trouxe à tona acusações extremamente graves envolvendo o cantor Dave 4VD. A narrativa apresentada é chocante, com alegações de crimes violentos e uma história que, à primeira vista, parece saída de um roteiro de ficção, mas é justamente nesse ponto que precisamos desacelerar. Em um ambiente digital onde informações se espalham em questão de segundos, nem tudo que ganha força é de fato verdadeiro ou confirmado. Entre cortes de vídeo, interpretações e possíveis distorções, a linha entre fato e especulação pode se tornar perigosamente tênue. E quando se trata de acusações dessa magnitude, a responsabilidade de analisar com cuidado não é apenas recomendável, é essencial. Esse vídeo não parte de conclusões precipitadas. Pelo contrário, ele se propõe a examinar o que está sendo dito, de onde essas informações surgiram e o que, até o momento, pode ou não ser considerado confiável, porque no fim, mais do que acompanhar uma história impactante, o que está em jogo é algo maior, a nossa capacidade de discernir, questionar e não transformar rumores em sentenças. Dave 4VD é o nome artístico de David Anthony Burke, um cantor e compositor dos Estados Unidos que ganhou destaque rapidamente na internet. Ele nasceu em 2005 em Nova York e cresceu em Houston, no Texas. Começou a fazer músicas por volta de 2021, inicialmente criando trilhas por vídeos de gameplay, especialmente de Fortnite. Esse começo simples acabou impulsionando sua carreira de forma inesperada. O grande salto veio em 2022, quando músicas como Romantic Homicide e Here With Me viralizaram no TikTok e em plataformas de streaming. Essas faixas misturam elementos de lo-fi, indie e R&B, com uma estética mais emocional e introspectiva, o que atraiu principalmente o público jovem. Depois disso, ele assinou com gravadoras importantes, a Dark Room e a Interscope, e lançou EPs e mais tarde seu álbum de estreia, Withered, que foi lançado em 2025, consolidando seu espaço na cena alternativa. Nos últimos tempos, o nome dele também passou a aparecer em notícias por causa de um caso criminal grave nos Estados Unidos. Esse processo ainda está em andamento e ele nega as acusações, então qualquer conclusão definitiva depende da justiça. Dave 4VD é de origem norte-americana. Ele nasceu em Nova York, mas foi criado principalmente em Houston, no estado do Texas, uma cidade que acabou influenciando bastante seu contato com a cultura digital e musical. A origem dele, no sentido artístico, é até mais interessante do que a geográfica. Dave 4VD não surgiu de estúdios profissionais ou da indústria tradicional. Ele começou de forma totalmente independente, ainda adolescente, criando músicas no próprio celular. O objetivo inicial nem era seguir carreira musical, ele queria apenas produzir trilhas sonoras para vídeos de gameplay, especialmente de jogos como Fortnite. Sem acesso a softwares profissionais, ele utilizava aplicativos simples de edição e gravação. Esse contexto moldou o estilo dele, uma sonoridade mais crua, emocional e íntima, com forte influência de lo-fi, indie e R&B. Essa estética acabou sendo justamente o que chamou a atenção do público. A virada aconteceu quando suas músicas começaram a viralizar nas redes sociais, principalmente no TikTok. A partir daí, o que começou como um experimento casual evoluiu rapidamente para uma carreira profissional, com milhões de ouvintes e reconhecimento global. Nos últimos dias começaram a circular na internet acusações extremamente graves envolvendo o nome do D4VD. De acordo com esses relatos, cuja veracidade ainda não foi confirmada por fontes oficiais, o cantor estaria sendo associado a um suposto caso criminal de grande impacto. Entre as alegações mais sérias, menciona-se um possível envolvimento em um homicídio, além de acusações adicionais como abuso de menor e ocultação ou mutilação de cadáver. A narrativa que acompanha essas afirmações descreve uma sequência de eventos que inclui o desaparecimento de uma jovem, seguida por uma descoberta considerada perturbadora. Também há versões que tentam atribuir motivação ao suposto crime, sugerindo conflitos pessoais e possíveis ameaças de exposição. No entanto, esses pontos permanecem no campo da especulação, já que não há confirmação independente que sustente esses detalhes. É importante destacar que, até o momento, não existem declarações oficiais amplamente reconhecidas que validem essas acusações. Em casos como este, a ausência de confirmação não é um detalhe, é o ponto central. Mais do que a gravidade das alegações, o que chama a atenção é a velocidade com que elas se espalham. É justamente aí que surge uma questão inevitável. Até que ponto estamos diante de fatos e não apenas de narrativas que ganharam força antes de serem verificadas? A história que circula nas redes constrói uma sequência de eventos intensa, quase cinematográfica.
mas que precisa ser analisada com cautela. Segundo as versões não verificadas, tudo começa com o desaparecimento de uma jovem, descrito como repentino e cercado de incertezas. O sumiço, inicialmente tratado como mais um entre tantos casos que surgem diariamente, rapidamente ganha contornos mais sombrios. À medida que relatos avançam, surge a alegação de que o corpo teria sido encontrado dentro de um carro supostamente ligado ao cantor de Forvigi, abandonado em uma área isolada. Esse ponto específico é frequentemente descrito como um momento de ruptura, quando a narrativa deixa de ser apenas um desaparecimento e passa a ser tratada como um possível crime violento. Na sequência, aparecem menções a uma investigação que teria evoluído rapidamente, culminando em uma suposta prisão. Alguns relatos ainda tentam organizar uma linha de motivação, sugerindo conflitos pessoais, ameaças e uma escalada de tensão entre os envolvidos. Mas há um aspecto fundamental aqui. Apenas da riqueza de detalhes, essa narrativa não apresenta sustentação clara e em fontes oficiais amplamente reconhecidas, e isso muda tudo. Histórias bem estruturadas tendem a soar verdadeiras, mesmo quando não são. No fim, o que temos não é necessariamente um relato factual, mas uma construção que mistura fragmentos, suposições e interpretações. Talvez o ponto mais importante não seja o que está sendo contado, mas o quanto estamos dispostos a questionar antes de aceitar. Diante das alegações que passaram a circular, a defesa de Forvigi adota uma posição firme, a de que não há base comprovada que sustente as acusações divulgadas até agora. Segundo essa perspectiva, qualquer tentativa de associar diretamente o nome do artista a um crime dessa magnitude é, no mínimo, precipitada. A defesa argumenta que as informações que circulam não foram validadas por canais oficiais e que muitos dos elementos apresentados carecem de evidência concreta ou de verificação independente. Outro ponto central é a forma como a narrativa está sendo construída fora do ambiente jurídico. Advogados costumam enfatizar que investigações seguem critérios técnicos, prazos e procedimentos rigorosos, algo muito diferente da velocidade e da informalidade com que conteúdos se espalham nas redes sociais. Além disso, há preocupação com o impacto dessa exposição antecipada. Quando acusações ganham proporções virais antes de qualquer confirmação formal, cria-se um julgamento paralelo, onde a opinião pública muitas vezes se antecipa aos fatos. E nesse cenário, reverter danos à reputação pode ser tão difícil quanto responder a um processo. A versão da defesa, portanto, não se limita a negar envolvimento. Ela também levanta uma questão mais ampla. Até que ponto narrativas amplificadas digitalmente podem distorcer a percepção da realidade antes que ela seja devidamente estabelecida? Se há um elemento central em toda essa história, ela não está apenas nas alegações em si, mas na forma como elas ganharam vida, a internet. Foi nesse ambiente que o nome de Forvigi passou a ser associado a uma narrativa extremamente grave, não por meio de comunicados oficiais amplamente reconhecidos, mas por vídeos, cortes e interpretações que rapidamente se multiplicaram. A lógica das redes sociais favorece aquilo que impacta, que choca, que prende a atenção. E nesse processo, nuances se perdem, informações incompletas ganham contornos definitivos. Hipóteses passam a ser tratadas como fatos, e o que começa como uma possibilidade se transforma em questão de horas em uma verdade, compartilhada por milhares de pessoas. Há também um fenômeno silencioso, mas poderoso, a repetição. Quando uma mesma história é vista diversas vezes, em diferentes perfis e formatos, ela adquire uma aparência de legitimidade, mesmo sem uma base sólida. Não é necessariamente a evidência que convence, mas a familiaridade. Isso levanta uma questão inevitável: até que ponto a internet informa e em que momento ela passa a construir realidades próprias? Em caso como esse, o risco não está apenas em acreditar em algo falso, mas em contribuir ainda mais sem intenção para a consolidação de uma narrativa que talvez nunca tenha sido devidamente comprovada. Quando uma história ganha grande repercussão, separa fato de suposição, deixa de ser um detalhe, passa a ser a base de toda análise responsável. No caso envolvendo Forvigi, esse cuidado é ainda mais necessário. Até o momento, não há registros amplamente reconhecidos por veículos jornalísticos confiáveis ou autoridades oficiais que confirmem a existência de um processo criminal com essas características envolvendo o cantor. Também não há comunicados formais consistentes que sustentem as acusações graves que vêm sendo divulgadas.
As alegações de homicídio, abuso de menor, mutilação de cadáver e todos os detalhes narrativos associados com a motivação descoberta do corpo ou prisão permanecem sem verificação independente. Essas informações circulam principalmente em vídeos, postagens e conteúdos que não apresentam comprovação sólida. Esse contraste revela algo importante. A história, que muitos já tratam como fato, ainda não ultrapassou o nível de especulação. E nesse ponto, a ausência de confirmação não deve ser vista como um vazio a ser preenchido com suposições, mas com um limite claro. No fim, a pergunta mais relevante talvez não seja o que aconteceu, mas sim o que realmente sabemos até agora, porque reconhecer o que não está confirmado também é uma forma de compromisso com a verdade. Ao lidar com acusações dessa magnitude, mesmo quando não confirmadas, é inevitável considerar os desdobramentos que poderiam surgir caso um cenário assim fosse real e comprovado. No contexto jurídico dos Estados Unidos, crimes como homicídio qualificado podem levar a penas extremamente severas, incluindo prisão perpétua e, em alguns casos, até pena de morte. Nosso impacto não se limita ao sistema legal. Para um artista como Dave Forbiddy, a simples associação a esse tipo de narrativa já pode gerar consequências significativas. Contratos podem ser suspensos, parcerias reavaliadas e a relação com o público profundamente abalada, muitas vezes antes mesmo de qualquer verificação formal. Há também um efeito mais sutil, porém duradouro, a marca deixada na reputação. Em um ambiente digital onde tudo é registrado e facilmente recuperável, mesmo alegações infundadas podem continuar circulando e influenciando percepções por tempo indeterminado. Por outro lado, se as acusações não se confirmarem, surgem outras implicações igualmente relevantes, como possíveis danos morais e questionamentos sobre a responsabilidade de quem disseminou as informações. No fim, esse tipo de situação expõe uma tensão constante entre justiça, opinião pública e velocidade da informação, onde as consequências começam a se desenhar muito antes de qualquer conclusão oficial. Independente de confirmação ou não, o impacto de uma narrativa como essa sobre a carreira de Forbiddy pode ser imediato e, em muitos casos, profundo. A indústria musical reage rapidamente a qualquer controvérsia, especialmente quando envolve acusações graves. Plataformas, marcas e parceiros tendem a adotar uma postura cautelosa, muitas vezes se afastando preventivamente para evitar associação com riscos reputacionais. Para o público, a reação costuma ser dividida. Parte dos fãs opta por suspender o julgamento, aguardando informações concretas. Outra parte, no entanto, reage de forma mais imediata, influenciada pelo volume e pela intensidade das alegações. Esse contraste cria um ambiente instável, onde a imagem do artista pode oscilar drasticamente em um curto espaço de tempo. Há também o chamado efeito residual. Mesmo que nada seja comprovado, um simples fato de ter sido associado a um caso dessa natureza pode permanecer na memória coletiva. Em um cenário digital onde conteúdos antigos continuam circulando, reconstruir uma reputação pode exigir tempo, estratégia e consistência. Por outro lado, situações assim também levantam discussões importantes dentro da própria indústria, sobre responsabilidade, presunção de inocência e o limite entre cautela e condenação antecipada. No fim, o impacto não se resume a números de stream ou contratos. Ele atinge algo mais difícil de medir, a confiança, e uma vez abalada, essa confiança raramente retorna ao estado original. Talvez o ponto mais inquietante de toda essa história não esteja nas alegações em si, mas na forma como reagimos a elas. Em poucos instantes, uma narrativa envolvendo The Forbiddy ganhou força suficiente para atrasar fronteiras digitais, mobilizar opiniões e, em muitos casos, estabelecer julgamentos antes mesmo da existência de fatos confirmados. Isso revela algo profundo sobre o nosso tempo. A velocidade com que consumimos informações passou a competir diretamente com a nossa capacidade de compreendê-las. E nesse intervalo entre ver e entender, surgem interpretações, suposições e certezas frágeis, mas convincentes. Existe quase uma tentação silenciosa em preencher lacunas com conclusões, histórias incompletas nos incomodam e a mente busca resolvê-las rapidamente, ainda que com peças incertas. Mas a justiça, no sentido mais rigoroso da palavra, não opera assim. Ela exige tempo, evidência e método. No fim, talvez a questão mais importante não seja sobre o que aconteceu, mas sobre como escolhemos reagir diante do que ainda não sabemos. Porque em um cenário onde qualquer narrativa pode parecer real, a diferença entre responsabilidade e precipitação está justamente na disposição de esperar e de questionar mesmo quando tudo parece já ter uma resposta. Diante de tudo isso, o que fica não é apenas uma história, mas um convite à reflexão. Em um cenário onde informações surgem e se espalham com tanta rapidez, acompanhar um caso como esse exige mais do que curiosidade, exige senso crítico.
Movendo o nome de Day for Speed em alegações tão sérias mostra como hoje reputações podem ser colocadas em jogo antes mesmo de qualquer conclusão concreta. E nesse contexto, cada um de nós também tem um papel, o de não transformar a dúvida em certeza, nem narrativa em verdade absoluta. Se você chegou até aqui, vale a pena continuar acompanhando com atenção, buscando fontes confiáveis e principalmente mantendo uma postura equilibrada do que ainda está em aberto. Agora eu quero saber de você. Qual é a sua visão sobre tudo isso? Você acha que a internet ajuda a esclarecer ou acaba confundindo ainda mais situações como essa? Se esse conteúdo te fez pensar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais análises como essa.